Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu sou o Rafael, estou falando aqui do Rio com vocês. Eu sou da equipe de experiência do usuário do Telecine e estou aqui em nome de toda a equipe de UX e também do próprio Telecine para falar um pouco sobre criação como trabalho colaborativo. Eu começo já roubando um pouco a própria visão da Campus Party, né? Me apoiando muito no que o evento, né? Esse evento gigante, super bacana, traz para todos vocês, né? É muito claro nessa visão que a internet é uma rede de pessoas. E aqui durante esses 20 minutos, a gente vai falar um pouco sobre como as pessoas podem desencadear um processo criativo imenso a cada nova conexão com mais pessoas, né? Então, falando um pouco sobre o potencial de criação das pessoas, essa talk fala de formatos, fala de processos, mas ela fundamentalmente está o tempo inteiro orbitando essa palavrinha que está em destaque, né? Está orbitando cada um de nós. A gente vai falar muito aqui sobre pessoas. Então, para deixar muito claro que a gente não está falando de digital, né? A gente está falando de processo colaborativo, a gente está falando de criação, a gente está falando de cocriação. É bacana mostrar que desde lá de muitos anos atrás, na Renascença, Bernini, para quem não conhece, foi o grande professor de Michelangelo, para você ver. Já trabalhava nas academias, já trabalhava em conjunto com outros profissionais. E se a gente vier mais recentemente, até fazendo conexões com o meu contexto hoje de cinema, a gente fala um pouco de, cara, construções da aviação, obra de arte, que é uma paixão minha e que é muito claro o potencial criativo e colaborativo. E os irmãos Wright, que construíram isso que a gente hoje chama de cinema. Essas pessoas, essas figuras aparecem normalmente individualmente, mas é óbvio e é muito claro que tinham muitas pessoas junto e muitos processos de construção, né? A gente não está falando só de digital. Cara, o ser humano cria coisas maravilhosas, né? E aí, trazendo para o nosso contexto, cara, o que são os games, né? São construções coletivas. Cada detalhe, cada jornada, cada experiência, isso é muito fundamental. E ele faz isso, né, em conjunto com outros seres humanos. Cada ponto de contato, cada barraquinha, cada pessoa que está numa barraquinha, cada um de nós que está aqui, traz consigo um arcabouço de conhecimento muito grande, traz conexões necessárias com outras pessoas, e cada conversa que a gente tem, cada ponto de contato que a gente cria a mais, são milhões de sinapses que acontecem e a gente potencializa muito tudo que a gente constrói, né? Vocês são fundamentais nisso. Acho que o grande ponto aqui, a grande retórica desse material é, de fato, fortalecer e deixar muito claro que cada um é um potencial criativo e cada novo ponto de contato é fundamental. Então, conectar pessoas deslancha um imenso potencial criativo. A gente, no Telecine, a minha experiência de vida, propriamente dito, e muito das pessoas que eu conheço, a gente leva um pouco isso, né, de cada conexão é muito valiosa. Beleza, mas dá para estruturar isso? Será que é possível facilitar todo esse processo que ele parece mágico, mas na verdade não tem nada de mágico? Ele pode ser sim processo? Cara, claro que é possível, né? Eu vou trazer aqui só alguns exemplos. E exemplos talvez conhecidos mais por alguns, menos por outros, mas entendam também todo esse papo que a gente está tendo agora como um pontapé inicial, uma provocação para saber cada vez mais sobre processos de construção coletiva. Eu vou orbitar entre brainstorming, design sprint e Inception para tratar de exemplos que são do nosso convívio e são exemplos que ilustram bastante bem a forma como se trabalha no Telecine, potencializando toda essa construção coletiva, mas também em vários outros lugares que eu tive experiência e oportunidade de estar, e assim como muitos dos meus amigos no próprio Telecine. Cara, parece bobagem e possivelmente brainstorming é a palavra que todo mundo mais ouviu quando se fala de criação, né? Mas é muito importante saber que o tempo inteiro e a todo momento a gente está fazendo esse processo.
qualquer conversa que foque em resolver um problema, qualquer conversa que foque em construção, ela é fundamentalmente um brainstorming, é uma troca, é uma adição. Uma fala de um se complementa na do outro, uma fala é criticada, sempre construtivamente, mas e é adaptada por um terceiro. Então, normalmente, nos primeiros estágios, e assim, todas as fotos que vocês virem aqui são da nossa vivência, são exemplos reais, e acho que isso é fundamental para tangibilizar e tirar esse viés mágico de cada passinho que a gente está dando aqui, tá? E eu sempre trago referência para depois esse material ser extrapolado, usado e abusado por todos vocês, tá? O brainstorming é uma prática de conversa, troca e construção, tá? Ele não é nada mais do que isso e nada menos do que isso, ele é fundamental. Um outro processo mais elaborado e que exige muito mais de todo o contexto é design sprint. Ele é muito mais estratégico, ele é feito em momentos-chave da construção de qualquer projeto, seja digital, seja analógico, seja no mundo real, seja no mundo virtual. E ele é estratégico e ele funciona muito bem porque ele concentra em 5 dias todo um processo que a maioria das vezes demora meses. Então, em um dia, você entende o problema, no segundo dia, você rabisca possíveis soluções, no terceiro dia, você decide. A Design Sprint é uma dinâmica que você constrói muito solitariamente e decide tudo em conjunto. Isso é uma espécie de mantra e modus operandi do framework. No penúltimo dia, você constrói artefatos. Então, para quem não sabe, prototipar nada mais é do que tangibilizar todas essas ideias que surgiram no papel e foram decididas. Você constrói isso para, no final, conversar sempre com o usuário. Puxando rapidamente para o contexto de experiência do usuário, todo o processo de cocriação e toda etapa de construção, ela tem uma espécie de vício e necessidade de o tempo inteiro ter validações com usuários reais. Muitas vezes nós somos clientes e usuários de produtos que projetamos, mas grande parte das vezes não, e a gente tem que sempre lembrar que a gente não projeta só para a gente. Isso é também uma característica e uma necessidade, pensando em experiência do usuário, que é transportada para esses processos de cocriação, onde o usuário real, pessoas que não estão no seu contexto, estão lá conversando, estão lá avaliando e validando todo um trabalho que está sendo feito. O último ponto sobre esse slide é, isso é feito em 5 dias, sem mais, sem menos, porque se você concentra e exige que a pessoa, nós aqui, tenhamos soluções e documentemos isso num espaço de tempo finito, a gente potencializa ainda mais o processo criativo, tá? Pensem nisso depois, com calma. E uma terceira prática muito comum, mais recente e muito mais tática, é a Leanception, que foi uma dinâmica, um workshop de cocriação desenvolvido pelo Caroli. Tem um link aqui embaixo para vocês poderem se aprofundar mais, mas ela tem uma mudança fundamental e uma necessidade fundamental. Ela é uma prática e um workshop colaborativo para se resolver um problema, assim como é a Design Sprint, e assim como são as conversas de cocriação e construção nos brainstormings, ou em qualquer conversa que tenha esse propósito, mas ela tem uma conclusão diferente das demais. Você entrega isso aqui. É uma espécie de mapa da mina para onde o projeto vai. Você sai daquilo com uma visão de produto mínimo. Quem não conhece a sigla MVP, ela significa produto mínimo viável no inglês, né? É o mínimo de produto que você pode lançar para que ele faça sentido, seja coerente e entregue valor para os usuários. E você faz essa dinâmica em ainda menos dias. É de fato um framework muito bem documentado e estabelecido. Livros e livros foram escritos sobre Leanception e sobre Design Sprint. Mas a mudança fundamental aqui é que a gente envolve menos o usuário, mas a gente entende o problema, descreve o problema, organiza possíveis soluções de resolver o problema e constrói as histórias. Isso significa que os times todos envolvidos, toda a empresa que está ao redor dessas dinâmicas, já sabe o que fazer de largada, já sabe como começar a construir novas experiências. Tá?
Um ponto é fundamental, e assim, levem talvez mais esse mindset do que de fato uma dinâmica ou outra. Todas elas têm muito valor e todas elas são implementáveis, praticadas e entregam valor no final. Mas é fundamental que a gente abra espaço para as pessoas falarem, para as pessoas participarem. Existe um conceito muito curioso no inglês que se chama Dark Horse Idea, que são ideias que a princípio parecem completamente desconexas, estapafúrdias e ruins, mas se você, de certa forma, nutre aquilo e consegue conectar as pessoas certas, as formas certas e as conexões corretas, talvez você consiga potencializar muito daquilo, né? Então, contando uma história muito, muito rápida, existe uma ferramenta que se chama Slack, que é muito usada hoje em dia, e o Slack nunca foi feito como produto para ser uma ferramenta de comunicação. Ele era uma ferramenta dentro de um game. Mas se lá atrás os inventores e quem projetou essa solução tivesse batido o pé e falado que o game era o principal, a gente jamais teria essa solução. Existem dezenas de exemplos. O ponto aqui é abrir espaço para pessoas de mente aberta facilita tanto o processo de construção e criação, facilita tanto o diálogo. E aí lá no final do processo, independente da forma como vocês escolherem, independente da forma como a gente escolher, o resultado é sempre melhor. Então, não existe vergonha, não existe não falar, né? Quando você está num contexto autônomo e seguro, você pode falar o que vem à mente e isso tem um potencial animal, gente. Assim, é muito diferente de contextos mais engessados, onde você se sente acuado e não consegue compartilhar, tá? E como é que a gente faz isso de forma recorrente, né? Ok, eu falei um pouco sobre o processo de brainstorming, que não deve ser novidade para grande parte de vocês, sobre a Design Sprint, que é mais uma ferramenta, um processo muito elaborado ali que conecta exercícios de Design Thinking num período de tempo finito, e falei da Lean Inception, que é muito mais tático, ele exige um pouco mais de perícia para se aplicar, mas ele é um processo. Qualquer processo é passível de ser aprendido, né? Mas como é que você faz isso de forma recorrente? Não adianta também a gente levar isso para o ambiente de trabalho, ou para a vida, ou para alguma solução de problema, fazer isso uma vez só, dar 2 tapinhas nas costas de todo mundo e nunca mais falar sobre isso, né? Isso é um erro muito comum e é um erro que a gente procura não cometer. Então, é muito importante entender o valor. Por que diabos se faz cocriação? Entender esse valor é fundamental para você conseguir compartilhar isso com os demais e fazer com que todo o processo funcione, né? É muito importante, além disso, entender o momento certo. Workshops mais elaborados não são possíveis de serem feitos toda semana, todo mês. Existem pontos muito claros de qualquer projeto onde eles são fundamentais, seja em pontos de virada, seja em discussões mais estratégicas ou táticas, dependendo da ferramenta que você usa, da forma como você usa. Mas o momento vai ficando cada vez mais claro ao passo que a gente tem cada vez mais experiência. Então, uma dica, façam, né? No limite, se der errado, houve um aprendizado enorme de time. As pessoas conversaram, isso tem um valor fundamental, né? Demonstrar valor é um terceiro ponto muito importante para fazer isso de forma recorrente, né? Todo mundo que está procurando resolver um problema de negócio, um incremento de projeto, produto, serviço, software, pode demonstrar esse valor depois, né? Existem milhões de formas de você metrificar os ganhos que vêm de ambientes de cocriação. Cada construção coletiva pode ser medida posteriormente, principalmente se a gente estiver falando de digital. Isso é fundamental para que o incentivo de se fazer cada vez mais seja feito, né? Parece claro, gente, mas não é tão claro, tá? Esses pontos aqui foram talvez o slide mais complexo que eu fiz para dividir com vocês, porque parece que todo mundo tem isso introjetado, mas a verdade é que não. Isso também é uma construção, né? Fazer isso de forma recorrente exige que você conecte pessoas, né?
ao decorrer da sua experiência e da quantidade de workshops de cocriação que você fizer, as pessoas vão passar a procurar e sentir necessidade daquilo. É uma experiência fenomenal. E aí você vai ter que exercitar o momento certo para fazer, entendendo o valor que aquilo tem, e cada ponto desse aqui fica conectado, né? Mas antes disso, é ser muito persistente, cara. E não é persistência caduca de ficar gerando inimigos, né? Não é nada disso. Ser persistente significa o tempo inteiro demonstrar valor, conectar pessoas, entender o momento certo e entender o valor. E as coisas acontecem depois naturalmente, tá? Mas mais ainda, por que se faz trabalho colaborativo? Por que se fala hoje em dia, e muito mais do que no passado, sobre cocriação? Bem, primeiro porque isso gera uma autonomia imensa em todo e qualquer time ou grupo de trabalho que faça, né? Isso é o talvez mais fundamental. É uma grandíssima ferramenta de colaboração, né? Trabalhar em conjunto, trabalhar com cocriação é fundamental para exercitar um pilar de colaboração. Além disso, uma coisa que parece clara, mas talvez não seja tanto, ao trabalhar em conjunto você divide responsabilidades. E aqui, de novo, não tem nada a ver com fugir de responsabilidade. É entender que cada peça daquele quebra-cabeças ali, cada pessoa que está num exercício de trabalho cocriativo, ela é responsável e traz um repertório imenso que só adiciona em toda a discussão. Então, dividir responsabilidades é fundamental. Num exercício que é majoritariamente multidisciplinar, cocriação, galera, não se dá colocando só UX numa sala, colocando só tecnologia numa sala, colocando só o marketing numa sala. Cocriação fundamentalmente se dá a partir de grupos multidisciplinares. E no final, isso reforça uma horizontalidade, porque ninguém é dono da ideia, ninguém é responsável nem pelo ônus, nem pelo bônus de qualquer solução. Isso, se vocês conectarem esses 5 pontos, vocês começam a entender um pouco, inclusive, de processos de transformação digital. A gente lê, a gente ouve dizer, a gente percebe consultorias, a gente vê muito se falar de mercado sobre transformação digital. Um pilar fundamental desse tipo de transformação e de qualquer transformação, de fato, é entender que um trabalho multidisciplinar, numa estrutura horizontal, ele traz uma autonomia incrível. E a partir daí, as pessoas não só fazem melhor, mas com muito mais tesão e saem do próprio escopo de trabalho delas. Elas amplificam muito esse viés profissional e pessoal. E aí, como é que isso acontece na verdade, né? Assim, desculpa, de verdade. Eu vou ilustrar alguns desses exemplos que eu falei com fotos dos queridos teleciners, né? Pessoas do meu dia a dia que eu tenho o maior respeito e carinho. Eles são fundamentais para toda e qualquer construção que a gente vem fazendo, e rapidamente no futuro vocês vão perceber isso em escalas muito mais rápidas e aumentos paulatinamente falando. Mas aqui é uma sessão de design sprint, e é isso, gente, não tem um computador, e não é para ter mesmo, é no papel, é conversando, é construindo em conjunto. Então aqui nessa foto eu vejo tecnologia, eu vejo conteúdo, eu vejo criação, eu vejo pesquisa, eu vejo UX, eu vejo um monte de profissionais que se fala o dia inteiro, mas nesse momento eles estavam concentrados em resolver um problema. Aqui são fotos de mais sessões, né? A gente vai para a parede, volta, e lá no final a gente põe os artefatos que a gente construiu para o usuário falar. Porque a gente, no final, pode ter boas hipóteses, mas quem valida isso são os nossos usuários, né? É para eles que a gente está procurando entregar valor. É dentro desse processo. E aqui são fotos da Leanception, que é um outro workshop de cocriação, como vocês viram, e que ele tem uma dinâmica um pouco diferente, mas ele é fundamentalmente isso aqui. Pessoas com repertórios diferentes, backgrounds diferentes e de áreas diferentes que estão construindo uma solução em conjunto, tá? Mas é fácil assim, galera? Claro que não, né? Não é nada fácil, né? É muito gostoso, prazeroso e deve ser feito, mas não é fácil. Não é mágica, né? Alguns desafios muito claros, assim. Primeiro, você reunir pessoas tem sempre uma dificuldade de agenda. É muito curioso, né? E por isso que você tem que demonstrar valor, deixar muito claro o momento certo de se fazer,
planejar, exercitar isso tudo e conectar pessoas. Existe muita dificuldade de entendimento, é difícil de uma primeira vez todo um grupo entender a dinâmica propriamente dita, mas existem várias formas de se mitigar esse problema. No Telecine, a gente sempre faz reuniões pré-workshop. Isso é fundamental, porque todo mundo chega na mesma página no dia, né? Existem cenários onde menos pessoas podem se envolver por agenda, por processos, por necessidades, por timing, e mais pessoas interessadas em se envolver, justamente entender qual é ali a melhor conexão entre as pessoas e qual é o melhor momento para reuni-las, né? E no final, toda conexão traz conflito, né? O grande X da questão aqui é a gente saber mitigar isso, tá? E aí eu termino perguntando, gente, vocês estão preparados para construir coisas formidáveis? Talvez um caminho seja seguir em trabalhos de cocriação. Ninguém faz nada sozinho, tá, galera? Por fim, o Telecine e a Campus Party têm uma parceria muito bacana e os queridos Teleciners, de novo, pessoas maravilhosas do nosso time, construíram um game incrível que você tem que adivinhar os filmes. A URL está aqui. E ao adivinhar os filmes, participar do jogo, chegar lá nesse ambiente de game impecável, vocês de quebra também levam 60 dias de Telecine para assistir o que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Obrigado, galera. Foi ótimo esse papo. Algumas pessoas estão colocando ali algumas perguntas, né? O brainstorming reverso é adequado à resolução de problemas de forma colaborativa? Seria tão adequado quanto o brainstorming? De fato, brainstorming reverso é quase que uma engenharia reversa, né? Qualquer tipo de discussão em cima de tomada de decisão é fundamentalmente um brainstorming, né? Sim, sem dúvida nenhuma, ele é tão adequado e tão necessário quanto o brainstorming, entre muitas aspas, tradicional, né? Qualquer conversa que foque em resolver problemas é fundamental. A gente está numa construção muito acelerada e o nível de maturidade de UX de fato aumentou muito, e toda a construção embasada nesses pilares que a gente mostrou aqui são fundamentais. Assim. O time de UX é impecável nisso e ajuda muito a disseminar esse tipo de cultura. Valeu, Vitor. Gente, é muito doido estar aqui, assim, na frente do computador, né? Tipo, não tá junto das pessoas, assim, isso faz muita falta. Certamente a gente vai compartilhar esse material, ele é público e ele só preza e só é um início de conversa, né? A gente, sem dúvida nenhuma, vai compartilhar, e se não for compartilhado pela Campus Party de certa forma, é só chegar lá em mim, no Telecine, e a gente tem, sim, o maior prazer. Valeu, galera, até a próxima, obrigado.